Muito bem-vindo, mais uma reflexão aqui no canal, seja muito bem-vindo. Nesse vídeo nós vamos falar um assunto, um tema que eu acredito que seja muito importante para quase todos nós, que é como lidamos com a falta de dinheiro na nossa vida. Acredito que a maioria, né, já teve alguma situação aí nesse sentido, de uma preocupação financeira. Até mesmo quem tem recursos, quem tem uma vida mais abastada, né, mais sem essa preocupação, às vezes é preocupação com o negócio, será que eu tomo tal decisão? Será que eu compro tal bem? Ou será que eu entro nesse negócio? Como a questão financeira, quando toca aí no nosso bolso, como mexe com a gente? E qual é o grande diferencial nessa área? A gente dizer que a gente é cristão. Quando a gente pensa sobre igreja, sobre relacionamento com Deus, às vezes, no senso comum, o que a gente pensa é assim, essa coisa protocolar de ir na igreja toda semana, ou às vezes um Deus que está lá, distante da gente, que não se relaciona com a humanidade ou com quem busca Ele, né? Algo tão impessoal. Ou de repente a gente pensa assim: Deus é só para as questões espirituais, né? Essa coisa de dinheiro, essa coisa da vida material. Isso não tem a ver com religião, com fé, com relacionamento com Deus. Será verdade? Algo que impacta tanto a nossa vida, que é a questão financeira. Talvez você vive aí um pouquinho mais limitado na sua vida financeira. E quem sabe você vai no super e fica contando ali o dinheiro. Quem sabe você abre mão de comprar alguma coisa que você gostaria, que seria o desejo do seu coração, mas o dinheiro não permite, a falta do dinheiro não permite isso, a sua realidade. E será que Deus está alheio a isso na nossa vida? Será que é algo tão assim materialista, carnal? Não é algo espiritual essa questão? Algo que tira a nossa paz? E como eu disse, qual é o diferencial na nossa vida sendo cristãos em relação a essa área? Porque a gente não pode separar a nossa vida em caixinhas. Isso aqui é espiritual, essa aqui é a minha caixinha da igreja. Aqui é o meu personagem, que eu entro nesse personagem quando eu vou para o culto, eu sou espiritual. Mas Deus não se importa com essas questões materiais. Será que a gente separa a nossa vida em caixinha? Ou será que a gente se enxerga mesmo como uma pessoa, né, na sua totalidade, nas suas necessidades diversas aí da vida, inclusive na questão material e financeira? Será que a gente consegue ter esse olhar e render também a nossa vida para Deus em relação a isso? Ou será que isso até foge das nossas orações, né? Se quer a gente pensar assim em orar e pedir para Deus: Senhor, eu preciso de tal coisa, eu preciso disso, eu quero, eu gostaria, seria o desejo do meu coração acessar esse bem, ter esse recurso financeiro, proporcionar tal coisa para minha família. Será que a gente tem essa fé um pouquinho mais ousada, essa intimidade com Deus, para abrir o coração para o Senhor dos nossos anseios? Então eu quero te levar essa reflexão nessa área que eu julgo ser tão importante, como eu disse, que é algo que mexe muito com a nossa vida, com o nosso emocional. E a gente não pode separar a nossa espiritualidade das nossas necessidades aqui nesse mundo, financeiras, dos nossos anseios. Isso não é pecado. Muitas vezes, na vida religiosa, a gente tem uma distorção em pensar assim, que seguir ao Senhor é fazer um voto de pobreza, né? Excluir tudo na nossa vida, não ter mais desejos, vontades de melhorar de vida, mais ambição, aquela ambição saudável que eu me refiro. Mas eu creio que não é dessa forma. Eu creio que de uma maneira assim saudável, a gente pode sim ter essa ambição e levar isso para o Senhor.
levar os nossos anseios e as nossas necessidades para Deus. Só que daí também envolve a gente ter uma percepção de quem é o Senhor comparado aí com as nossas necessidades. E eu achei um trecho tão interessante na palavra do Senhor, em 1 Crônicas, no capítulo 29, versículo 12. Eu achei tão legal a gente ter essa perspectiva aí, comparando, né, Deus, quem é Deus comparado às nossas necessidades? Será que a gente busca Deus pensando, é um Deus que está lá distante, é um Deus, a gente só tem aquela figura, até às vezes pensando inconscientemente, assim, que é um Deus limitado. Mas será que a gente tem a noção da grandeza de Deus e que as nossas necessidades, elas não são nada comparadas ao poder do Senhor? Que muitas vezes a chave da situação é a gente se render a Deus, a gente abrir o nosso coração, a gente ser sinceros nos nossos anseios, nas nossas necessidades. E isso também tá a gente desenvolver a intimidade com Deus, porque a gente não vai conseguir falar abertamente, pedir para o Senhor as coisas se a gente não for íntimo do Senhor. Olha só que interessante, nesse trecho que eu citei, diz o seguinte: a riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Olha que legal esse trecho. E para mim, quando eu leio essa palavra, eu penso assim: olha o poder de Deus, olha o poder, tudo. Deus domina sobre tudo, sobre toda a riqueza na face da terra, né? Nas mãos de Deus estão a força e o poder. Será que a gente pensa que a gente segue um Deus fraco? Será que se a gente se colocar de forma submissa ao Senhor, né, fazendo a nossa parte, né, quem sabe é um trabalho, mas a gente precisa fazer a nossa parte, deixar os currículos e em oração pedir para o Senhor: Senhor, abre a porta para o emprego certo na minha vida. Senhor, eu gostaria tanto de tal coisa, eu gostaria tanto de tal situação, eu preciso disso, Senhor. Abre as portas. Será que a gente tem se conectado com Deus dessa forma sincera? Será que a gente tem testado aí, né? Feito prova de Deus em relação a isso, com todo o respeito, né? E no bom sentido, feito a prova de Deus, do amor de Deus e do cuidado de Deus na nossa vida em relação a isso. Mas como eu disse, a gente precisa fazer a nossa parte. Não adianta a gente ficar orando por um trabalho se a gente não buscar, né? A gente precisa avançar para o mar abrir, como aconteceu lá com o povo de Israel. A gente precisa dar os passos e o mar se abre. Ou quem sabe, inúmeras situações, né? Quem sabe algo bem específico aí. Quem sabe você é um empresário, uma pessoa bem-sucedida, mas você está caminhando independente. Você não está pedindo a direção de Deus para fechar aquele negócio, para se envolver naquela sociedade, quem sabe. E as coisas estão atrapalhadas, então tá dando tudo errado. Só que você não está sendo submisso, entregue, dependente de Deus nos mínimos detalhes. Porque na vida da gente, a gente tem que ter essa percepção, né? Que nós seguimos um Deus que é poderoso, tá tudo sob o domínio do Senhor. Mas precisamos aí ser dependentes de Deus, ter Deus na nossa vida, assim como, né? A intimidade, assim, que vai dar os rumos de cada decisão, de cada passo que a gente vai dar na nossa vida, né? Pedir o direcionamento de Deus em cada detalhe da nossa vida. Isso é a dependência. Então, nesse vídeo, se eu puder resumir tudo, eu quero te dizer o seguinte: se você está nessa situação, não se desespere. Não pense que você segue um Deus fraco. Nosso Deus é poderoso, nosso Deus é o dono da prata e do ouro, tudo está na mão do Senhor, né? Quem sabe é algo, uma criatividade, algo que Deus vai te despertar aí para um negócio, para uma situação, para um empreendimento. Tá tudo nas mãos do Senhor. Aqui fala, ó,
para exaltar, ó, nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Quem sabe você está desanimado aí, pensando eu não sirvo para nada, eu não sei fazer nada direito, mas busque o Senhor. A palavra de Deus diz, né, que Ele, nas mãos de Deus estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Então busque essa força diretamente de Deus. Deus é o dono de tudo que existe, né? Domina sobre todas as coisas. A riqueza e a honra vêm de ti. Então busque isso na sua vida, porque é um dos benefícios de a gente ser cristão. Essa segurança, essa paz, né? Que mesmo em meio, às vezes, aos momentos de escassez na nossa vida, momentos em que a gente não consegue comprar tudo que a gente deseja, mas a gente tem a certeza que Deus está cuidando de nós, de cada situação, está direcionando, vai abrir a porta certa. Então, a gente tem que aprender, né, a ter esse entendimento, aprender a confiar no Senhor e ter esse entendimento. Nós seguimos um Deus poderoso. Então, fica com essa palavra, eu espero que tenha aí te animado. Abraço e até o próximo vídeo.